Boa tarde a todos. É um prazer novamente estarmos aqui nessa live e para agradecendo a Deus por tudo que tem gerado fome. Eu vou colocar aqui no meu fone para ficar mais fácil. Ih, cadê o negócio aqui? Então, tá bom. Então, deixa eu falar aqui para... Nós estamos com 19 pessoas, né? E eu quero já, de antemão, falar que nosso edital foi hoje para publicação e hoje mesmo vai estar no... Hoje não, é que estou pensando já amanhã. Amanhã, sexta-feira, vai estar no site. Aí tem o prazo direitinho lá, com todo o edital formulado. Eu gostaria que vocês fizessem a divulgação. Somos 20 aqui, né? E 20 dá para multiplicar por mais, aí cada um na sua localidade poderá estar divulgando o nosso edital. Quero também falar para vocês que amanhã já vai sair alguns pagamentos do subsídio, graças a Deus. Foi uma luta, mas graças a Deus vencemos. E durante a semana que vem vão acontecer mais pagamentos. Se Deus quiser, até meado da semana, já pagamos todo mundo. E é isso que a gente se propôs. Serão 48 beneficiados. O grupo de trabalho tem trabalhado bastante. E os louros, né, vão para todos eles que nos ajudaram na demanda desse trabalho que foi tão árduo. Eu acho que eu devo ter emagrecido até alguns quilos por conta disso tudo, noites mal dormidas, pensando no Aldir Blanc, mas graças a Deus conseguimos fazer tudo e estamos fazendo algumas justificativas que a controladoria não entende algumas coisas e retornamos com a lei para que eles visualizassem o que estava faltando, estava tudo na lei, mas eles não são fazedores de cultura, não entendem o que é se fazer cultura. Por isso, e a gente perdoa, né, a todos os funcionários de lá, eles estão tentando acertar para que depois, após tudo isso, todo o pagamento, não venha recorrer, né, não venha acontecer alguma coisa com as prestações de conta. Então, por isso que eles são tão assim, minuciosos na documentação. Eu até agradeço, né, porque é melhor mais para a gente depois colocar menos, né, dentro do processo. Então, graças a Deus, colocamos tudo que eles quiseram e está indo. E hoje a reunião, a gente não vai demandar muito, mas a gente vai já colocar para o nosso presidente, né, a dona Guimar, hoje não vai poder novamente estar, ela está numa urgência, ela está querendo, vai operar a vista, e precisa de alguns exames, e foi marcado assim, toda semana ela tem que estar lá para fazer alguns exames, e hoje ela não vai poder estar aqui com a gente novamente, mas o nosso querido senhor Geraldo está aqui com a gente, e ele vai nos conduzir a essa reunião. Paulo Jorge também está, obrigado aí, Paulo Jorge, e hoje a reunião vai ser bem breve, porque ainda temos algumas demandas do processo, eu não vou poder também ficar muito tempo aqui, mas até o final, onde terá que ter algumas situações, eu vou ficar para a gente poder documentar tudo e, assim, legitimar o que tem a proposta, né, para hoje, para essa reunião. No mais, vamos aguardando e que a gente está mantendo informado.
Entre no site da Prefeitura, porque ali também está todos os nossos informes, tudo que nós temos feito, nós temos publicado ali. Então, por favor, entre e observem mesmo o que nós temos feito para poder estar nos ajudando, se estamos deixando alguma coisa sem fazer, e vocês vêm estar nos ajudando para que possamos não errar e assim acertar sempre. Muito obrigada por tudo e vamos que vamos. Senhor Geraldo, abre aí o microfone dele. Vanessa, por favor, tem como abrir aí? E eu vou fechar o meu para não dar microfonia aqui. Tá? Um grande beijo aí para vocês. E vou fecha aí o dele, Vanessa. Pode falar. Vanessa. Onde é que eu entro? Vanessa? É aqui? É aqui, o senhor está aqui. Ah, está aqui. Pode falar, então. Está ouvindo aí? Está no ar? Está no ar? Muito bem. Meus companheiros do Conselho, minhas senhoras e meus senhores participantes da reunião, boa tarde, sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, vou repetir algumas coisas que ela já apresentou aqui, a secretária, porque a presidente Guimar pediu que eu formulasse os pedidos de desculpa dela para não estar presente na reunião, mas são problemas de saúde, de uma consulta médica, ela tentou desmarcar, não pôde, e então ela pediu que eu, na qualidade de secretário, conduzisse a reunião. Como foi anunciado, o objetivo da nossa reunião é selecionar o representante do nosso município no Observatório Emergência Cultural, que foi criado pela Lei Aldir Blanc. Antes de iniciar os trabalhos, nós queremos expressar os nossos agradecimentos aos integrantes do grupo de trabalho, Ramires Menezes, Renata Brito, Tatiana Mussi, Isaura Oliveira, Ana Fernanda Correia, Paula Azevedo, Juliane Carvalho, Rodrigo Sena, pela grande ajuda e cooperação que deram a nós aqui do Conselho e da Secretaria de Cultura. Aí a secretária já adiantou, e estava aqui na linha, serão selecionadas 6 áreas e recomendadas 44 premiações. Conforme a secretária anunciou, o edital informativo será publicado amanhã, dia 6 de novembro. Bom, voltando ao tema central da nossa reunião, eu comunico que nós já discutimos um pouco sobre quais seriam os pré-requisitos obrigatórios para o cargo de representante no observatório. E depois de algumas trocas de ideia, nós chegamos à seguinte conclusão: pré-requisitos para o representante no observatório. Curso superior, de preferência em administração de políticas públicas. A gente entende que é uma pessoa que vai interagir com a comunidade, com a secretaria, com o conselho, com outras áreas da cultura, então seria muito interessante que essa pessoa tivesse um background bom. Experiência em atividades da área cultural, alguém também que tivesse uma bagagem já de vivência
experiência em assuntos da nossa área de trabalho. Outro ponto que nós julgamos muito importante é que essa pessoa tenha a chamada competência interpessoal, isto é, a habilidade de trabalhar com pessoas, obter resultados através de pessoas, o que pressupõe boa liderança e boa capacidade de trabalho em equipe. Outro ponto muito importante, pelo efeito de relatórios que ela vai ter que produzir, não é? A ideia é que ela também tivesse uma facilidade de comunicação, tanto oral quanto escrita. Outro ponto que nós julgamos muito importante é um domínio grande da lei Aldir Blanc. E outro ponto que reputamos de grande importância, que essa pessoa tenha disponibilidade de tempo para poder se dedicar de uma forma adequada a esse importante trabalho que nós estamos colocando aqui agora, né? Então, feitas essas considerações, nós solicitamos que candidatos ao cargo se apresentem, ou então que qualquer um de nós, presente da reunião, possa indicar uma pessoa que apresente esses pré-requisitos todos que nós consensamos aqui agora. Antes de abrir a proposta de cada um se apresentar ou o grupo indicar, eu gostaria de saber se alguém quer dizer mais alguma coisa a respeito do tema. Eu queria pedir a palavra, seu Geraldo. Vocês estão me ouvindo? Como? Sim. Está falando aqui o Rodrigo. Levanta a mão para ver aqui. Eu faço parte do grupo de trabalho. Abrir o microfone, se voluntariar. Não, então, eu queria primeiro esclarecer algumas coisas. Quem está falando é o Rodrigo. Quem está falando aqui embaixo? Rodrigo Sena. Isso. Rodrigo? Isso. Rodrigo, eu faço parte do... você falou? Você apresentou? Do grupo de trabalho. Oi? Está me ouvindo? Ok. Me dá uma ajuda aqui. Beleza. Posso falar agora? Posso seguir? Então, eu faço parte do grupo de trabalho, né? E nós temos conversado... Eu não estou ouvindo. Sobre... Não estou ouvindo o que ele está falando, não. Tá baixo? Rodrigo, tenta chegar a voz um pouquinho mais próximo, porque ele não está escutando. Tá, e agora? Tá ouvindo? Melhorou? Beleza. Meu microfone aqui está meio... também com um volume meio prejudicado. Mas, enfim, vou tentar falar um pouco mais alto. Eu faço parte do grupo de trabalho, né? E a gente tem conversado muito sobre as questões do observatório da Lei Aldir Blanc. Inclusive, essa reunião foi uma requisição do grupo de trabalho, quando vimos a necessidade de estar... de ter um representante de São Pedro no observatório. E, assim, primeiro eu vou só expor uma como é que eu vou dizer? Uma insatisfação em relação a isso, porque, assim, o grupo de trabalho ele foi criado justamente para tratar das coisas relativas à Lei Aldir Blanc, representando o Conselho e a sociedade civil. Em momento algum, o grupo de trabalho foi consultado pelo Conselho, por exemplo, para definir esses requisitos, definir essas coisas. Eu acho isso meio fora de... Ok. Mas beleza. Em todo caso, se houver se houver outros candidatos, eu acho até importante que haja uma votação, mas o grupo ele tem uma indicação, que é a Aline Mosquen, que inclusive ela preenche os requisitos. Independente dessas questões, esses requisitos eles são bem interessantes. Mas se houver outros candidatos, eu acho legal ter uma votação, desde que essa votação seja aberta a toda a sociedade civil, entendeu? A todos poderem votar
porque é uma representação da sociedade civil em relação ao Aldir Blanc. Que reunião é essa que eu acho que eu não estava presente, então? Acho que foi uma reunião do grupo de trabalho? Ok, então peço desculpa pela Eu também não sei qual reunião é essa, não. Eu sou do grupo de trabalho e não sei também. Sem saber, mas ok. Gente do céu, foi segunda-feira, a Ju estava no telefone, estava todo mundo. Eu acho que pode ir para votação. Inclusive, a indicação da Aline foi falada no dia. Não, sim, beleza. Mas que ótimo. Então, eu peço desculpa pela interrupção. Então, as coisas estão de acordo com o que eu Rodrigo, a indicação do grupo de trabalho é a Aline Moça. E é isso. Rodrigo, você está me ouvindo, Rodrigo? Estou te ouvindo, seu geral. É o seguinte, essa necessidade de indicar alguém para essa nova função, dentro da aplicação da lei, foi recente para nós aqui, a solicitação de um representante para o observatório. Vocês, 8, fizeram um trabalho magnífico para nós, mas agora o papel é outro, é alguém que vai ser um articulador e vai ser alguém que vai acompanhar em todos os campos possíveis para verificar se a aplicação da lei está sendo bem cumprida aqui no município. Sim, perfeitamente. Exatamente essa é a questão mesmo. E aí a gente tinha o grupo de trabalho tinha uma indicação que é a Aline Mosquem para assumir esse papel no observatório. É isso aí. Então, a ideia é... Você é candidato? Você se candidata? Não. Eu só quis falar em nome do grupo de trabalho para esclarecer essas coisas, mas, na verdade, eu acho que o que eu falei já estava definido. Então, só reforcei as questões de que a Aline é a nossa indicação e na existência de outros candidatos que haja uma eleição, uma votação aberta a toda a sociedade civil. Ô, seu Geraldo, a Tatiana que está falando aqui, o que acontece? O Rodrigo e eu somos pareceristas, né? A gente nem poderia se candidatar, por isso que a gente, junto com o grupo, a gente acha bacana indicar a Aline, que é uma menina que está muito preparada para estar no observatório. Sim. Ok, então. Não, explica para ele, por favor. Isso, gente. Vamos dar continuidade. Por mim, pode pedir para ela se apresentar. Também, se alguém da área quer indicar alguém, acha que alguém preenche esses pré-requisitos, pode indicar essa pessoa. Estamos abertos. Seria interessante que na apresentação falasse sobre algum desses pontos pré-requisitos que nós achamos que seja fundamental para o sucesso na atividade. Vou falar, posso me apresentar? Então. Não. Meu nome é Aline Mosquen, eu fico muito grata e honrada pela indicação do grupo de trabalho e feliz com as notícias que a gente recebeu também sobre a publicação do edital. Desde o início, me comprometi com a Secretaria de ajudar na divulgação e capacitação de outros agentes também. Estou acompanhando esse processo desde a fundação dele, né, desde o início da implementação, eu estou junto da sociedade civil como representante do Fórum Municipal de Cultura. E a minha formação, eu tenho doutorado, eu estou fazendo doutorado, né, na UFRJ, em antropologia, então eu sou da área cultural. Tenho formação em nível superior pela UF em políticas culturais, né? Eu fiz o curso de produção cultural ali em Rio das Ostras e atuei na região desde o momento em que eu ingressei
no curso. Então, tem uma caminhada aí de pelo menos 8 anos, né, como agente cultural. Eu sou escritora, pesquisadora de cultura e também trabalhei como gestora de cultura, então também tenho experiência na implementação de políticas públicas e na parte de avaliação e monitoramento de políticas públicas. Por isso, conversando com o grupo de trabalho, eu entendi que seria melhor eu me ocupar dessa função, porque já trabalhei na criação de ferramentas de avaliação e monitoramento e publicação de relatórios que podem ser encontrados em sites oficiais do governo, né? Eu passei os anos de 2016 e 2017 trabalhando na Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo. Então, minha atuação é comprovada e reconhecida e fico muito grata de poder atuar em prol do município. Muito bem. Mais alguém? Candidato? Quer indicar alguém? Não tem dúvida nenhuma. A Aline preenche todos os nossos requisitos, né, para o exercício do cargo. Não tem dúvida. É verdade. Eu também preencho todos os requisitos, mas eu gostaria de indicar também a Aline como alguém que eu já fui delegada do município de cultura, já fui diretora da Escola de Artes do município, e pela formação dela eu não tenho tempo suficiente para poder me dedicar, apesar de preencher os requisitos. Agradeço a disponibilidade, agradeço a forma com que você tem tratado a cultura do município, como alguém que está no município se dedicando à cultura há 35 anos. Muito obrigada, e desde já, eu já me colocando na posição de alguém que precisa da sua função cultural e da sua exposição cultural, da sua formação cultural, eu agradeço pela sua presença aqui. Muito bem. Alguém mais quer falar? Ou, se não há mais um candidato, acho que já podemos passar direto aí a votação. Já temos o voto da Ludmila. Eu, pessoalmente, também... eu acho que ela preenche todas as condições e eu voto nela. Eu, como gestora aqui de cultura, também, de acordo com a Sim. Quem está falando? Eu também voto na Aline, eu acho que ela preenche todos os requisitos, já deveria estar trabalhando conosco há algum tempo. Obrigado. Então, já temos Ludmila, Geraldo, Edilúcia, Paulo Jorge. Quem mais? Renata Rangel. Renata Rangel. Eu voto na Aline, com certeza. Olá, boa tarde a todos. Eu que agradeço aí ao convite, a participação. Fico muito honrado de testemunhar esses momentos históricos na cultura da Baixada Litorânea, né? Muito emocionado. E é isso aí, a gente se fortalecendo, democratizando e levando a cultura da Baixada Litorânea a um patamar cada vez mais elevado e mais forte. Muito obrigado, gente. Augusto. Eu reitero o meu agradecimento ao Facuri, também eu vim entrando, eu não sei se ainda está, e ao Carlos, né? Foram assim, peças fundamentais
nossas ajudas dos universitários foram eles, e nos ajudaram a concretizar o sonho de ser um dos primeiros municípios da Baixada Litorânea a receber o benefício como foi São Pedro da Aldeia. Graças a Deus, né, nós terminamos a primeira etapa essa semana e já vamos receber. Concordo que foi nos últimos tempos, né, dos últimos minutos do segundo tempo, mas graças a Deus a gente vai conseguir. É uma luta, mas foi um grande aprendizado. Eu estava conversando hoje com todos os nossos integrantes daqui da cultura. Foi trabalho, mas saímos daqui vitoriosos, com um novo perfil de agentes culturais da cultura, porque aprendemos muito e sabemos fazer agora edital, sabemos fazer leis, sabemos fazer decretos, sabemos fazer portaria. Então, se eu ficar aqui, eu vou deixar um legado muito bom para todos os nossos auxiliares administrativos aqui. Então, eu já deixo a minha gratidão para todos, Vanessa, Fabiana, o Augusto, eles ajudaram muito a concretização. Obrigada a todos, quero declarar aqui que eles foram peças fundamentais aqui no auxílio administrativo. E esses dois meninos aí, eu falo que foram também peças fundamentais para o nosso. Sim, desculpa. Aline. Carlos Henrique, um grande abraço, obrigado por tudo aí. Continua ajudando muita gente na cultura, né? Muito bem, grande abraço. Pessoal. Estou à disposição. O objetivo foi alcançado. Temos uma pessoa que preenche todos os pré-requisitos que a gente sonhou como necessário para um desempenho eficaz da função, e agora vamos trabalhar para que o nosso desempenho como município seja um bom desempenho. Muito obrigado. Se eu puder falar depois dele também, Augusto, eu vou agradecer. Eu também gostaria de falar. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, na verdade, é mais uma solicitação. Esse assunto já vem correndo há um tempo no grupo de trabalho. A gente tem conversado até com o pessoal da secretaria. Talvez acho que seja a mesma coisa que os outros pares vão querer falar também. Eu até vou deixar falarem mais, porque esse meu microfone está muito ruim. Que é em relação à composição do conselho, como está a situação do conselho. Eu noto aqui que eu acho que não tem nenhuma participação do conselho da sociedade civil, não sei, me corrijam se eu estiver enganado, mas eu acho que não tem nenhum membro do conselho que seja a parte da sociedade civil, só tem a parte que é do poder público. Eu acho que isso é muito sério, entendeu? A gente precisa, e eu tenho observado isso nas outras reuniões também, a gente tem uma participação muito pequena da parte da sociedade civil. Eu vou passar a palavra para os pares do grupo de trabalho, a Tati e a Ju, que queriam falar aí. De repente, não sei se é o mesmo tema, mas eu queria levantar essa questão, mesmo que a gente não possa tratar nessa reunião, que a gente consiga marcar uma reunião com uma grande celeridade para poder resolver essa questão, que eu acho que é uma questão urgente, de resolver agora, ainda esse ano. Entendeu? Rodrigo, é exatamente isso que eu queria levantar. Na segunda-feira a gente teve aí com o seu Geraldo, e o seu Geraldo, se eu não me engano, ele falou que, inclusive, já teria que ter uma outra eleição para o Conselho. Então, eu queria que ele se manifestasse e nos contasse um pouquinho em relação a isso. Bem, o que eu tive a oportunidade de narrar na reunião é que os membros do Conselho foram estabelecidos pela lei que criou o sistema cultural. E lá definiu quais são os órgãos da administração pública que deverão contribuir obrigatoriamente com um representante do Conselho. E também, na ocasião, foram escolhidos os órgãos da sociedade civil que poderiam contribuir. Não é fácil
fazer o Conselho funcionar de uma maneira ideal, porque o pessoal da sociedade civil trabalha, tem horários diferentes dos horários do pessoal da administração pública. Tentamos reunião pela manhã, tentamos reunião pela tarde, tentamos reunião após o expediente, e é muito difícil conciliar esses horários todos. E havia também um grande problema, né? Em função disso tudo, a frequência às reuniões era muito baixa. E a causa da frequência da reunião ser muito baixa é que os temas a serem tratados na reunião eram monótonos, rotineiros, repetitivos, vazios de conteúdo e desmotivadores. Então, a ideia fundamental seria um plano de cultura. Esse plano de cultura, então, estabelecendo metas e prazo de realização dessas metas, possibilitaria que o Conselho, nas reuniões mensais, pudesse verificar o real contraplano, verificar as divergências e ações corretivas nesse sentido. Mas tudo dependia muito também de haver recursos, e, na verdade, os nossos recursos não existiam. Então, ficávamos nesse círculo vicioso, produzindo muito pouco, muita desmotivação, muito desinteresse. O Conselho é apenas um dos órgãos auxiliares da cultura. Na verdade, quem coordena o sistema é a Secretaria de Cultura. E, em função da pandemia, em função de uma série de problemas, a secretária achou mais adequado a gente deixar para que a próxima administração ajude a secretaria a resolver melhor essa situação, propondo áreas em que realmente as pessoas estarão interessadas, participarão. Sim. Sim. É verdade. A ideia da secretária é que a gente, até esse final de ano, nova prefeitura, que a coisa seja deixada para depois, para o ano que vem, para a nova administração. Paulo Jorge queria dizer alguma coisa. Paulo Jorge, por favor. Boa tarde, já cumprimentei alguns, mas alguns estavam ausentes aqui no momento que eu entrei. Eu sou conselheiro da Cultura há algum tempo, representando aqui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já representei também a Secretaria de Governo quando estava trabalhando lá. Estou também representando a Prefeitura em outros conselhos, já estive muito atuante, aliás, um dos conselhos mais atuantes daqui é o Conselho de Meio Ambiente, né? Bastante atuante, também tive a oportunidade de participar, e estamos nisso aí desde 2008, desde que foram criados praticamente os conselhos, cá estamos nós representando o poder público. Se me permitem uma opinião quanto aos conselhos, eu acho que é uma iniciativa muito boa os conselhos presentes e atuantes nas cidades. Todas as cidades da região, todas as cidades do Brasil deveriam ter. É um legado que administradores políticos fizeram aí no passado e é uma das boas coisas que foram criadas. Esses conselhos, por natureza, por lei, eles são paritários. Não pode haver mais pessoas do governo do que da sociedade civil. Contudo, não falando especificamente do Conselho de Cultura, mas dos conselhos, de modo geral, que eu tenho observado, não só em São Pedro da Aldeia, em outras cidades também, que a gente lida com os outros municípios, e a problemática ela se estende. É muito difícil o engajamento da sociedade civil. Por que isso? Inclusive na cultura mesmo, a gente observa isso. Quando nós temos pautas e divulgamos para as entidades que foram escolhidas, né? Porque não são muitas também que se apresentam para representar, não. O Rodrigo tem essa ideia, e é muito bom que alguém da sociedade civil tenha esse empenho em fazer com que a própria sociedade civil venha reivindicar esse espaço junto aos conselhos, junto ao governo. Porque essa administração, quanto mais aberta, melhor é.
para o todo, melhor será. Mas é muito difícil, então só tem essa participação quando tem alguma coisa assim de muito interesse. Por exemplo, agora, que há essa possibilidade de algumas entidades serem agraciadas com verba, né, de auxílio aí. Então, a sociedade civil, nesse momento, se apresenta, mas há outros momentos de decisão muito importantes para o município, porque tudo que atinge ao município, atinge a administração municipal, atinge a cada cidadão. É muito importante o engajamento da sociedade civil. Eu faço esse apelo aos representantes da sociedade civil que estejam aqui agora, para que estejam atentos ao Conselho. Não adianta nada a gente abraçar a lagoa, fazer movimentos aí esporádicos, né, e fugazes, se nós não nos empenhamos numa coisa mais consistente de longo prazo. Então, eu louvo a atitude do Rodrigo e faço votos de que ele se empenhe em trazer a sociedade civil para participar efetivamente dos conselhos. Obrigado. Oi, é Juliane, gente. Boa tarde, Juliane aqui falando, sou membro do grupo de trabalho. Na verdade, essa questão do conselho, eu concordo com o Rodrigo, também concordo agora com o que o São Paulo, né, falou. Eu acho que é importante, acho que essa lei veio para mostrar para a gente o quão é importante a gente estar participando ativamente no município. Então, acho que já mudou a cabeça de uma minoria, infelizmente, mas mudou a cabeça de que a gente está mais ativo junto à prefeitura nessa parceria. Eu só queria também agradecer a oportunidade, tanto a Edilúcia quanto o Augusto está falando. Seu Geraldo, está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo. Ah, tá. Queria dizer que todas as reuniões eu costumo fazer isso, todas as lives, de estar falando que vocês da Secretaria de Cultura, nessa questão da Aldir Blanc, estão sempre abertos com a gente, sempre conversando, a gente está sempre resolvendo tudo junto. E eu queria agradecer ao Augusto, a Vanessa, a Fabiana, a Edilúcia, que também se propõe para caramba, mas dizer também que eu estou um pouquinho frustrada com essa questão da Procuradoria, deles não o reconhecerem como a agente cultural, a Casa de Matriz Africana, a organização de festa. Isso é uma coisa que realmente está me machucando hoje, porque a gente teve todo um trabalho, são 8 meses analisando, né? E eu acho que eles não são aptos de decidir quem é agente cultural ou não, mesmo porque na lei eles têm que decidir quem está apto a ser pago ou não, e não quem é agente cultural ou não. Então, eu só queria deixar essa minha questão aqui, agradecer muito a vocês, Augusto, principalmente, coitado, que está mergulhado nisso, esses meses todos com a gente, às vezes até dá uma crisezinha de ansiedade, mas está tudo certo agora, graças a Deus. Então, assim, eu acho que é bom a gente reconhecer isso de vocês, tá bom? E falar essa questão que eu estou um pouquinho frustrada. Eu, como representante da Casa de Matriz Africana, estou frustrada da Procuradoria não me entender como agente cultural. Isso é uma coisa que está me machucando hoje. Tá? Então, só queria deixar registrado aqui, porque eu sei que isso vai para o site da Prefeitura e é importante todo mundo falar. Tá, gente? Boa tarde a todos. Eu queria primeiro me parabenizar, né, com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia nesse quesito, né, de ter sido uma das primeiras a conseguir a questão da Lei Aldir Blanc no município, muito mais principalmente na figura da Edilúcia e do seu comitê, do seu conselho, das pessoas do conselho que se debruçaram em cima dessa conquista. Perfeito, maravilhoso, é um ponto interessante aqui para a nossa região. Mas, ao mesmo tempo, como membro quase que fundador do Observatório Nacional, eu só tenho que lamentar. Eu tenho que lamentar e já protocolei denúncias contra a Procuradoria de São Pedro da Aldeia por conta da discriminação e do preconceito que estão fazendo contra, a princípio do meu saber, 3 situações, né? As situações da matriz africana e a situação de descaso com os técnicos também da cultura.
que eu já recebi 2 denúncias, né? Então, olha só, preste atenção. Qual é o papel do observatório nessa história? Primeiro, a gente queria fazer uma plataforma grandiosa, né? E para isso, né, teríamos que ter um recurso muito grande para que esse recurso fosse capaz de atingir todas as raias das jurídicas, às econômicas, aos tribunais de contas, ou seja, tudo aquilo que ferisse a lei Aldir Blanc. E São Pedro, na sua procuradoria ou na sua controladoria, está ferindo a lei Aldir Blanc quando não reconhece movimentos e atitudes culturais que precisam ser valorizadas e, muito mais precisamente, precisam emergir dentro das suas possibilidades da pandemia por quais elas estão passando. Talvez eles mereçam mais do que nós, que somos assim uma espécie da cultura, vamos dizer, elitistas, né? Então, primeiro eu quero situar isso aí. E, logicamente, que a eleição da Aline ela vem somar nesse sentido, porque nós vamos ter agora no observatório alguém da cidade de São Pedro para situar melhor tudo aquilo que eu ressaltei para vocês aqui. Eu estou falando isso porque, mesmo nós não tendo mais a grandiosidade que a gente deveria ter, por não termos conseguido lá 22, 32 mil reais para fazer uma plataforma completa, né, ela está atuando. E ela está atuando em torno agora do que nós consideramos o mais importante para a Lei Aldir Blanc, né, que é uma conferência da região Sudeste, onde todos os casos de todos os municípios da nossa região Sudeste serão relatados nacionalmente e depois ir para o encontro nacional que se dará lá pela metade do mês de dezembro ainda de 2020. Então, eu não gostaria, sinceramente, que uma cidade da nossa região, que no caso aqui é São Pedro da Aldeia, estivesse maculando esse procedimento da Lei Aldir Blanc com falta de entendimento da lei, né, por conta das suas procuradorias ou das suas controladorias. Eu espero muito que a gente resolva essa questão o mais breve possível, e o Conselho de Cultura, aí eu coloco o Conselho de Cultura, com vigência ou sem vigência, junto com esses membros da sociedade civil que se aglutinaram para constituir o trabalho da Lei Aldir Blanc, tem o poder de ir até a controladoria, até o prefeito, até a procuradoria e dizer que eles estão errados, que eles precisam cumprir a lei por quais são portadores dela. Eles são portadores dela dentro do município. Essa é uma questão. E a segunda é de novo, agradecer a possibilidade de a Aline estar conosco nesse momento, né, que é importante, e ressaltar também que no dia 23 de novembro nós vamos ter a nossa conferência eleitoral para o Conselho Estadual de Cultura. A região tem 2 candidatos únicos, inscritos já, que somos eu e a Arminda, de Rio das Ostras. Nós queremos convidar todo o pessoal de São Pedro para, no dia 23, estar dentro dessa conferência eleitoral, para a gente mostrar a força da nossa região. Então, em todas as instâncias que nós pudermos, nós somos solicitados a falar da nossa região. E eu quero aqui pedir licença para falar de São Pedro da Aldeia, dessa coisa que está acontecendo com ela, que para mim é lamentável. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Na verdade, vai ser rápido, eu só queria justificar um pouco o atraso aqui para o início da reunião. Devido às diversas atividades de desenvolvimento, eu não pude iniciar a reunião a tempo, no tempo previsto, tá? É só para justificar e ficar registrado aí, tá bom? Obrigado. Seguinte, gente, essas questões que o Facuri colocou, elas são sérias, né? E isso a gente já tem que ver o saldo positivo da Lei Aldir Blanc de levantar
trazer à tona essas questões, né? Então, isso é uma demanda do campo da cultura, dos trabalhadores de cultura e da arte, que não devem ser esquecidas após o momento da gente vencer esses obstáculos de operacionalização da Lei Aldir Blanc nos municípios. Porque a gente fica, enquanto trabalhadores da cultura e da arte, lamentando, mas também a gente tem uma comunicação muito precária ainda, né? Nós devemos nos mostrar mais, nós devemos conversar mais com esses outros profissionais, nós devemos inteirá-los mais a respeito do que se discute hoje em relação à cultura e à arte. Isso é geral. Isso não é uma coisa particular de um município ou de outro, né? A gente sempre está nesses embates e aí fica com esses prejuízos no decorrer do percurso, né? Então, a gente tem que fazer uma meia-culpa nesse sentido, vamos nos mobilizar, vamos nos colocar para procuradores, controladores internos, para tribunais, enfim, nós temos que estabelecer essa comunicação permanente. É um trabalho árduo, mas ele deve estar no foco da questão, porque a Aldir Blanc vai passar e essas questões, se não forem resolvidas, vão continuar para futuras ações, né? Porque nosso trabalho, a nossa luta é muito grande. Hoje mesmo eu estava aqui debatendo com um candidato à prefeitura a respeito da palavra resgate, né? Não se usa esse termo mais no campo da cultura. Ninguém foi sequestrado e não tem valor nenhum a ser cobrado. A gente fala de salvaguarda, né? De salvaguarda de memória para gerações futuras. Então, são detalhes que parecem ser preciosismos, mas são tão importantes para que essas pessoas entendam, né, esse campo técnico de atuação da sociedade. Então, a gente tem que comunicar mesmo, e tem que partir da gente. Não espere que nenhum procurador vá de primeira mão, com foco, se interessar pelos estudos acadêmicos, pelos debates nacionais que estão acontecendo de cultura, porque não é isso, não é o foco do trabalho do camarada, né? Ele está ali com questões de saúde, questões de transporte, questão de segurança, questão de educação, e realmente a gente fica, né, à margem desse processo. Então, nós é que temos que agir para ficar no centro desse processo, nessa comunicação. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, porque o papo rolou em relação a conselho, né? E aí eu faço uma pergunta à municipalidade, ao município de São Pedro da Aldeia, em relação como é configurado o conselho. Porque, por exemplo, aqui em Rio das Ostras, todos os conselhos de outros temas, eles são de sociedade civil formalizada, ou seja, trata-se a sociedade civil a partir do momento que ela tenha um CNPJ, ela seja uma entidade, né? E aqui na cultura, a gente não trabalha com esse tipo de configuração da sociedade civil. Nós trabalhamos com sociedade civil mobilizada. Entende? Então, é uma ação que tem que acontecer dentro do setor, o setor identifica o seu líder, tá? E trabalha esse seu líder enquanto conselheiro, enquanto eco desse setor. Nós precisamos ainda caminhar muito para que essa engrenagem funcione de forma fluida, né? Porque esses entendimentos, esses conceitos, eles ainda estão sendo colocados em práticas e quebram uma rotina de poder público de anos, certo? E essa indicação de trabalhar a sociedade civil enquanto sociedade civil mobilizada e não necessariamente formalizada, ela vem como sugestão do próprio Sistema Nacional de Cultura, né? Ela é uma orientação que vem, né, de todo esse efeito vertical de implantação desse sistema a nível nacional, que é composto do Sistema Nacional, Sistema Estadual e Sistema Municipal. A gente pode observar, por exemplo, que agora terá uma eleição do Conselho Estadual de Cultura, importantíssimo que todo mundo esteja mobilizado nessa votação, tá? O próprio Estado não trata a sociedade civil como uma entidade formalizada. É mobilização, é a liderança da região, e ele não precisa ter um CNPJ, por exemplo, ele não precisa ser uma entidade cultural formalizada, né? Ele é aquela figura que dialoga com todo mundo, que está mobilizado, que está trabalhando, né?
para estar compondo lá os quadros do Conselho Estadual de Políticas Públicas na sociedade civil. Então, eu queria colocar essa questão para que pense isso, né, para que a gente possa ter um alinhamento nesse sentido. E também prestar atenção sempre, gente, na questão do regimento interno do Conselho. Né? Ele diz ali a duração de mandatos, né? Ele diz ali como serão feitas as eleições, né? Como serão feitas as reconduções, se tem reeleição de conselheiro, como isso será feito. Então, eu acho que, já que São Pedro da Aldeia está num período de transição de mandato de conselho, que faça, né? Aproveite essa mobilização da Aldir Blanc, aproveite esse grupo de trabalho e revisite o regimento interno do conselho, para que determinados gargalos sejam retirados e que prossiga no mandato futuro alinhado ao Sistema Nacional de Cultura. É isso. Obrigado, gente. Não, acho que está bem. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a Lei Aldir Blanc está trazendo uma valiosa contribuição para a nossa atividade de cultura. Acho que é um novo caminho que está se abrindo aqui para nós. Geraldo, eu cheguei um pouco atrasado, seu Geraldo. Como? Eu cheguei um pouco atrasado aí, tá? Porque eu estava no banco. Madruga, obrigado pela presença. Tá. Madruga, Desculpe aí. Nada, não tem problema. Então é isso aí. Pimentel. Rapidamente, eu só queria comentar a fala do seu Geraldo, que ele falou sobre empurrar essa O Rodrigo pode falar um pouquinho mais alto, por favor? Tá bom agora, seu Geraldo? Tá bom. É só comentar essa fala do seu Geraldo, que ele comentou sobre deixar o conselho para se resolver depois, na próxima administração. Eu, particularmente, acho isso muito arriscado, entendeu? Eu acho que a gente está tendo essa oportunidade agora, essa mobilização agora, com pessoas, eu não sei, não posso nem dizer que isso é uma situação inédita, mas a Lei Aldir Blanc uniu pessoas por um tempo muito longo de mobilização. Já houve mobilizações na cidade anteriormente, mas nunca por um tempo tão longo, das pessoas estarem realmente juntas para tentar fazer alguma coisa pela cultura. Eu acho que essa oportunidade ela não pode ser deixada para lá. A próxima administração é muito arriscado, entendeu? A gente não ter isso agora. Então, assim, acho que quanto antes a gente tratar isso e aproveitar essas pessoas que estão dispostas a fazer pela cultura, eu acho que a gente deve aproveitar. E só mais uma coisinha para encerrar minha fala, só lembrando, né, que, na verdade, a ata dessa reunião, a gente precisa publicar ela num link oficial. Acho que Augusto deve estar ciente, né, Augusto? Isso aí. Beleza. Maravilha. É só isso, Então, agradeço a todos e boa tarde. Estou aqui. Gente, só para reiterar que esse pedido da sociedade civil e do grupo de trabalho não diz respeito aos representantes do poder público do Conselho, né? Na verdade, a gente tem muito a que agradecer, tanto ao seu Geraldo, a Edilúcia também, que cedeu muita coisa, reconheço isso, gostaria de agradecê-la aqui publicamente por isso, por ter cedido um dos funcionários. A gente sabe que o quadro de técnicos da cultura é pequeno e a gente viu o empenho do Augusto em estar junto da gente e viu que a coisa funcionou. Então, isso também fez a gente ficar esperançoso, né? A Lei Aldir Blanc trouxe para a gente um novo sopro mesmo, uma esperança de que é possível, que a gente caminhe junto, que construa novas ações, e essa é a nossa intenção em estar pedindo para que nesse momento, sem sobrepor as prioridades, a gente sabe que a prioridade agora é publicar os incisos 2 e 3, divulgar, e a gente está junto de vocês se comprometendo com isso, mas a gente não gostaria de deixar isso para o próximo ano, para a próxima gestão, porque entendemos que estamos em um processo, né? A Lei Aldir Blanc, ela disparou um processo,
vai ficar comigo a responsabilidade de registrar esse processo dentro do observatório, mas o nosso receio é a gente acabar perdendo, né, com essa troca de pessoas, se houver ou não uma troca de pessoas, uma troca de equipes, acabar dispersando os agentes que já estão mobilizados e essa aliança que a gente conseguiu formalizar nas nossas reuniões. Então, assim, se o nosso conselho tem a validade expirada, né, se agora essas pessoas da sociedade civil não estão mobilizadas, por que não, assim que a gente acabar os processos de implementação dos incisos, a gente não aproveitar que temos um fórum mobilizado, que temos um grupo de trabalho instituído, e aproveitar esse processo que foi disparado, assim. Para mim, eu não vejo justificativa, já que a gente tem todos os argumentos legais, né, que é validade expirada, participação reduzida da sociedade civil. Então, eu não vejo por que, assim, se negar a fazer esse processo e abrir ele para a comunidade, que eu acho que vai ser uma chave de ouro, assim, até para a gestão da Edilúcia, uma chave de ouro, né, a gente encerrar esse mandato, esse governo, com essa possibilidade para a cultura, né, projetos em vista e um conselho novo instituído, e um conselho que saiba, né, de todo esse processo. A gente não quer que depois venham pessoas de fora que não acompanharam tudo isso e entrem sem saber mesmo o que está em curso. A gente não quer jogar tanto trabalho assim fora, né? Essa é a verdade. E agradeço a oportunidade de fala. Eu aproveito a oportunidade para dizer que a ideia é muito boa e nós estamos abertos no Conselho. Tenho certeza que a Edilúcia estará muito aberta e eu acho que a gente já pode começar a trabalhar nesse sentido. Acho que a ideia é muito bem-vinda. Porque quem coordena o sistema é a secretaria. O conselho é apenas um órgão que ajuda a secretaria a cumprir a sua missão. Então, acho que a gente pode sentar, entender e tentar partir para alguma coisa nova. Nós estamos abertos lá no conselho, não tem o menor problema com isso. Tá. Eu queria exatamente falar sobre isso. Se não der para a gente finalizar, mas pelo menos que se comece. Lógico que tem a prioridade do inciso 2, do inciso 3, mas é o que a Aline falou. A lei veio para nos acalentar e para falar, vamos fazer cultura sim, que vale a pena, a gente está sendo olhado, né, de uma forma diferente de todos esses tempos aí. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse grupo que está formado, as pessoas que querem fazer, querem continuar com todo carinho, que você sempre está nos abraçando, né, parabenizar toda a secretaria, sem exceção aí de ninguém, e a gente começar a fazer esse processo, nem que não se acabe agora, mas que pelo menos comece e que a próxima gestão vê que sim, que tem fazedor de cultura e que a gente está dentro junto com a secretaria, a gente está continuando aí para não morrer um trabalho que a gente está tão empenhado em fazer. E agradecer, Augusto, você maravilhoso, Vanessa, Edilúcia, Fabiana, obrigada aí por nos aturar e a gente ter formado esse grupo tão bacana. Augusto, abre aí para mim. Então, diante de todas essas falas que vocês pronunciaram aí, esse desejo de fazer cultura para o São Pedro da Aldeia, é motivante a gente deixar o nosso legado aqui com a casa arrumada. O que você acha, seu Geraldo, né? Vamos deixar a casa arrumada para o próximo que virá. Então, a gente vai propor, depois que a gente realizar as situações dos editais, nós estamos no começo de novembro. Depois dessas eleições, a gente faz
uma eleição. O que vocês acham? Né? Temos aqui 17 pessoas empenhadas em trabalhar para o novo ano. Eu acho que a gente pode, sim, juntos fazermos uma nova cultura, uma nova situação de políticas culturais para a nossa cidade. Então, não vamos desanimar. Esse povo está com gás, né, seu Geraldo? Vamos aproveitar. Espera, está fechado, seu Geraldo. Abre aí. Aqui, no vermelho. Então, acho que é muito bem-vinda a sugestão, acho que é muito bem-vinda a adesão da Secretaria à sugestão, o Conselho está aberto, mas eu só quero lembrar algumas burocracias pelas quais a gente vai ter que passar, porque as instituições que compõem o Conselho, tanto do setor público quanto da sociedade civil, estão estabelecidas em lei. A lei, regulamentando o artigo do Sistema Municipal de Cultura, estabeleceu. Mostrar que a coisa é essa. Primeiro, vamos ter que sugerir quais são os órgãos do setor público que deverão participar, e isso é fundamental, que haja uma correlação de interesse entre a atividade deles com o Conselho, com a cultura, e também que instituições da sociedade civil serão convidadas a eleger os seus representantes para o Conselho, porque no setor público é indicado, o secretário indica o membro da sua secretaria para participar do Conselho. E a sociedade civil, cada uma delas é solicitada a eleger um membro dela para participar do Conselho. Isso é o que está na lei. Então, esse é um aspecto que é burocrático e não é tão fácil da gente... Não é que a gente não possa fazer, mas vai criar alguma dificuldade. Gente, olha, desculpa ficar aqui me colocando, mas enfim, eu não posso me calar. Pimentel, um pouquinho mais alto, por favor. Eu sugiro que o pessoal de São Pedro, né, para além de uma eleição municipal que está ocorrendo, né, que deixe esses documentos, essas demandas alinhadas, prontas, né, para que possam logo de cara ser apresentada a uma possível nova administração como demanda mesmo, né, de compromisso, certo? Uma outra questão que eu quero levantar aqui é uma sutileza de redação na lei, né, na questão da representatividade do poder público. Não é uma representatividade do poder público, é uma representatividade que representa o poder público, entende? Então, para você não engessar a construção e a configuração do Conselho, né, são dois aspectos. O poder público tem a sua representação, que o representa, que não necessariamente precisa ser do poder público, e uma outra questão é ver a representação da sociedade civil, que não necessariamente seja formalizada, e que sim seja mobilizada. Eu acho que se revisitar esses documentos, essas leis, e propor essas alterações, que são alterações estruturais, e às vezes até de semântica, você não fica com uma configuração de conselho engessada. A cultura, ela é dinâmica, ela é orgânica, certo? Quando você engessa isso, você pode cometer um obstáculo ali na frente, um gargalo ali na frente de desmobilização, entendeu? E aí fica frágil esse instrumento, esse colegiado. Então, essa é a minha sugestão.
após o pleito eleitoral agora do dia 15 de novembro, debrucem-se, aproveitem essa mobilização, debrucem-se nesses documentos, proponham alterações desses documentos, assim de posse de uma nova Câmara para 2021, apresente essas demandas, né? Converse. É assim que tem que acontecer. Tá ok? Tá bom? Essa é a minha sugestão. Desculpe aí a minha intromissão. Não, tá bem. Estamos abertos e vamos procurar fazer alguma coisa antes do próximo governo, da minha parte. Eu afirmo o que o senhor Geraldo está falando. Após as eleições, a gente já vai deixando tudo alinhavado para que a próxima gestão caminhe com todas as situações que nós iremos alinhavar aqui junto com todos, né? Então, não vamos virar o ano sem um conselho atuante e forte. Pode deixar que eu não vou deixar ninguém na mão. Gente, a cultura tem que parar de ser reativa, a cultura tem que ser propositiva. Né? A gente fica reagindo. Vamos propor antes, né? Por que a gente tem que só ficar na reação? Entendeu? É um medo. Às vezes a gente tem medo de reagir com o que está acontecendo. Então, a gente tem que ficar um pouco de stand-by, ver o que vai ser proposto, acontecer aqui no nosso município, e depois a gente reagir. Aí nós vamos reagir com força. Pimentel. Isso. Pimentel, você atua na área há 3 anos. E a nossa cultura, primeiro, não temos nem mais o Ministério da Cultura, e segundo, a nossa verba do orçamento federal é tudo em relação ao nosso campo de ação, na verdade. Você sabe disso, né? Há anos. Sim, há anos a gente vem reagindo, aí termina com o Ministério da Cultura, a gente reage. Aí termina com o mandato de um conselho estadual, a gente reage. A gente tem que propor, tem que ser propositivo, tem que se antecipar mesmo, entendeu? É isso que a gente quer. A gente fez através de processo democrático, a gente debateu, tem essa proposta, entendeu? E eles que têm que reagir às nossas propostas. É isso. É isso aí. Augusto. Estamos lá? Eu acho que o nosso objetivo foi alcançado. Foi uma excelente oportunidade de troca de ideias, com uma participação muito mais representativa do que as participações do passado, né? E sempre é interessante essa troca de ideias, e acho que uma nova perspectiva vai se abrir para nós aqui. Inclusive, como a Edilúcia tem mencionado aqui, o ano que vem vai ser um ano de intenso movimento cultural, porque só das contrapartidas do pessoal da Lei Sarney, vamos ter aqui um amplo programa de atividades culturais ao longo do ano, né? Obrigado a todos pela participação e até a próxima encontro. Obrigada. Um grande beijo.